Atenção porque vai começar a aula de História. Estamos aqui mais uma vez para a aula número 13 de História, professor Vladimir Correia. Então, pessoal, você que está aí, se prepare agora com seu caderninho, seu lápis, seu livro e vamos pegar a visão, hein? A aula de hoje vai falar sobre o movimento abolicionista, né? Vocês podem estar me perguntando por que o professor está falando tanto na escravidão negra, movimento abolicionista. É porque justamente, pessoal, quando entramos no segundo reinado, no final do primeiro império para o segundo reinado, para o segundo império, também pode ser chamado, trata-se também da questão do negro, do escravo aqui no nosso país. Então, ocorreram vários movimentos abolicionistas, né? Homens que tentaram lutar pela abolição da escravatura, porque, como já vimos aqui nas aulas anteriores, era um tratamento desumano e cruel, né? Então, a nossa aula de hoje fala do movimento abolicionista. A gente vai conhecer mais um pouco a fundo sobre o movimento. Então, vamos começar. O abolicionismo, né? A própria palavra vem do termo abolir, acabar, finalizar. Então vamos lá. A abolição da escravatura, ela aconteceu no Brasil, que já estudamos da aula passada, na aula número 11, em 13 de maio de 1888. E foi uma conquista muito tardia, ou seja, aconteceu muito tarde, demorou muito para acontecer. Foi uma demonstração, até eu diria, do conservadorismo das elites brasileiras, que queriam conservar isso por mais tempo ainda se deixassem. Porque, como eu já falei para vocês, a mão de obra escrava era mais fácil de lidar com ela. E era uma mão de obra forte, que atendia às necessidades dos senhores de engenho, os senhores das fazendas, os donos de terras, a elite brasileira daquela época. Então, como eu disse também para vocês, que essa Lei Áurea, que foi aprovada lá em 13 de maio pela Princesa Isabel, ela, na verdade, ela foi pressionada pelo governo inglês a fazer isso. Que eu acho que talvez nem por ela não teria feito isso. Mas isso é uma outra história. Vamos lá. Então, depois da aprovação da Lei Áurea, por sua vez, foi o resultado do envolvimento popular com a causa da abolição. Quer dizer, é o povo participando do movimento. Ao longo das décadas de 1870 e 1880, o movimento abolicionista ele cresceu e pressionou o império para que a escravidão fosse abolida no país, fosse finalizada. Bem, diante dessa lei, também surgiram, dentro do movimento abolicionista, alguns detalhes que eu vou falar para vocês agora. Por exemplo, a aprovação da Lei Áurea, isso é uma observação que eu estou fazendo. A aprovação da Lei Áurea, ela foi uma conquista popular, fruto do crescimento que o movimento abolicionista ele vinha fazendo, ele teve durante a segunda metade do século XIX. Esse movimento abolicionista no Brasil, ele agrupou pessoas de diferentes classes sociais que agiam de diversas maneiras na luta pela abolição da escravatura. Incluída no movimento abolicionista, não está apenas a ação da parcela livre da sociedade, mas também entra um momento muito importante, que é, eu diria, o mais importante, né? A resistência do negro, a resistência dos movimentos escravos, que, aliados a essa população que realizou esse movimento abolicionista, vai se fortalecer em busca do objetivo maior, que seria terminar com a escravidão no Brasil. E esse movimento abolicionista, ele cresceu de maneira notável a partir da década de 1870.
Foi o período que ele mais cresceu. E nesse período, uma série de associações abolicionistas surgem em diferentes partes do país. E a ação desses grupos era diversa. O crescimento do debate abolicionista, ele alcançou a política, apesar da grande resistência existente contra a abolição, como eu falei para vocês. Porque dentro da política, quem era colocado no poder naquela época dentro da política era indicado pela elite, a elite que dominava esse país, que não queria que acabasse, que fosse abolida a escravidão. Porque se acabasse a escravidão, quem que iria trabalhar para os donos de fazendas, nas fazendas? E aí? Né? E o negro era mão de obra para ele, que ele não pagava salário ao negro. Ele dava era ferro, pão, água e chicotada no lombo. O negro só tinha isso. E era muito cômodo para ele, para o dono da fazenda. As associações, outra observação, as associações abolicionistas, elas debatiam estratégias para promover a sua causa e atuavam publicamente para atrair pessoas em apoio a essa causa, né, a ela. Entre as personalidades de destaques que atuaram pelo fim da escravidão no Brasil estão André Rebouças, Luiz Gama e José do Patrocínio, e também aí o nosso pernambucano Joaquim Nabuco. Também tivemos o Castro Alves, né? Entre outras figuras importantes da nossa história, da história do nosso país. Então esses homens eram poetas, eram artistas, eram juristas também, eram diplomatas, eram homens que estudaram fora do nosso país e absorveram as ideias, né, do movimento iluminista, aqueles movimentos que moveram as grandes revoluções lá fora da Europa. Também eles era a cabeça, a elite intelectual do nosso país nesse momento. Como diz, né, que todo movimento tem que ter os cabeças, né? E os cabeças, nada mais, nada menos, não pode ser um cara que não entenda de nada. Tem que ser aquelas pessoas que entendam, né? Então esses caras aí eram os grandes cabeças pensantes do movimento naquela época aqui no nosso país. Bem, o crescimento da causa abolicionista, ela fez a criação dessas associações, né, desse cunho, disparar entre o ano de 1878 e 1885. E assim surgiram 227 sociedades abolicionistas. Esses grupos pró-abolição, eles organizavam conferências, comícios na rua, distribuíam panfletos, publicavam artigos em jornais, também ajudavam na resistência, organizando rotas de fugas para escravos, abrigando-os e incentivando-os a fugirem, etc. Eram muitas articulações. Existiu também uma consistente ação dos abolicionistas no meio jurídico, e foi comum nesse período a atuação de advogados na defesa de escravos, que buscavam melhores condições de trabalho, defendiam também os que não estavam devidamente matriculados no registro de escravos, e etc. Existiam muitas irregularidades naquela época. No jornalismo mesmo, a atuação contra a escravidão e a distribuição de folhetos eram constantes, além de vários jornais abrirem espaço para a publicação de artigos em defesa da abolição, porque até os jornais eram perseguidos naquela época. Não era todo jornal que podia publicar tudo ou qualquer coisa, não. Eram perseguidos também. Então, dentre as publicações que atuavam nessa defesa, podem ser destacados a publicação da Abolição, 89, A Liberdade, O Amigo do Escravo, A Gazeta da Tarde, etc. Eram publicações que circularam na época, né? Movimento pró-abolicionismo.
Na década de 1880, a atuação do movimento abolicionista ela dava-se por duas vias. Bem, a legal e a ilegal. Eu acabei falando ainda agora há pouco. Eu falei, quando eu falei da parte jurídica dos advogados, e também das articulações que muitos abolicionistas faziam, incentivando que os negros fugissem, né, abrigando os negros. Então, isso envolvia tudo isso aí. As duas vias, a legal e a ilegal. Então, no caso da atuação legal, voltamos a mencionar aqueles exemplos das defesas dos escravos nos tribunais, a publicação de artigos, realização de conferências, distribuição de panfletos e etc. Já as ações ilegais, né, ilegais, são aquelas enxergadas como criminosas, do ponto de vista da lei daquela época. E incluíam ações de desobediência civil. Os abolicionistas incentivavam a fuga de escravos, davam abrigo para os que haviam fugido. Né? Uma ação comum foi o transporte de escravos fugidos para o Ceará, estado que aboliu a escravidão em 1884. Veja, antes da Lei Áurea, que foi em 88. Em 1884, 4 anos antes, lá no Ceará já havia sido abolida. Existia também o sequestro de escravos que estavam em transporte ou que seriam embarcados para algum lugar no Brasil. Nessa ação, os envolvidos eles sequestravam os escravos para em seguida libertá-los. Né? Existia nessa época também os irmãos dos quilombos, homens brancos que defendiam a causa abolicionista, que iam nas fazendas e libertavam negros, abriam as porteiras das senzalas. Era um monte de coisa. Existiam grupos abolicionistas que também defenderam o levante armado para forçar o fim dessa atividade desumana. A associação abolicionista de maior destaque da história brasileira foi a Confederação Abolicionista. Esse grupo foi criado por José do Patrocínio e também pelo outro negro André Rebouças, em 1883, e defendia uma abolição irrestrita e imediata. Sem indenização para os senhores de escravos, porque até isso os senhores de escravos pensavam. Era um dos fatores que eles diziam: se houver a libertação desses negros, a gente quer ser indenizado. Quem é que vai indenizar o que a gente gastou? Muitos falavam sobre isso, questionavam. Muitos donos de escravos. E o dinheiro que a gente gastou comprando os negros, quem é que vai indenizar a gente o prejuízo? Ainda tinha esse questionamento. Então, a Confederação Abolicionista, ela atuou na coordenação da campanha abolicionista a nível nacional. Não foi somente em São Paulo, Rio de Janeiro, na Bahia, no Ceará, não. Pernambuco, província de Pernambuco, Grão-Pará, tudo que é lugar no nosso país. E vemos aí a resistência dos escravos. Né? Esse movimento abolicionista, ele não se fez apenas pela ação das pessoas livres, mas contou com a atuação fundamental dos escravos, que resistiam à escravidão em diversas maneiras. De diversas maneiras. Esses, muitas vezes, eram incentivados a fugir, mas na maioria dos casos, as fugas elas aconteciam porque os escravos percebiam o crescimento do movimento e sentiam-se encorajados em fazer isso. Para tanto, as fugas eram coletivas e constantes. Tinham como objetivo pressionar os donos de escravos e, em outros casos, os escravos rebelavam-se contra o seu senhor, o que resultava até muitas vezes na morte desse e de sua família. Não queriam abrir mão, não queriam libertar o negro, ia lutar com o negro ia lá e matava ele, matava até a família. E essa resistência, ela procurava enfraquecer a escravidão para que seu fim fosse conquistado. Qual era o fim que era para ser conquistado? A libertação. Todo mundo ser livre. Os escravos que fugiam muitas vezes poderiam mudar-se para as cidades e misturar-se na multidão
de negros libertos e escravizados que habitavam esses locais. Outros, por sua vez, preferiam se mudar-se para os quilombos, que eram locais onde se acumulavam os negros, né? Eram locais de grande resistência, era um foco de resistência, de lutas contra a escravização do negro. No final do século XIX, surgiram quilombos em diferentes partes do Brasil, sobretudo ao redor de cidades como Rio de Janeiro. Aqui no Nordeste tivemos o Quilombo dos Palmares, né? Muito famoso. Um dos quilombos mais conhecidos desse período aí, do segundo reinado, era o Quilombo do Leblon, responsável por ter criado o símbolo da causa, a camélia branca, que era uma flor. Essa flor, gente, ela foi transformada em um símbolo de todo esse movimento. E aqueles que a portavam em sua roupa, né, colocada na roupa, ou mesmo a cultivavam em casa, estavam dizendo publicamente que apoiavam a abolição da escravidão. Quem você olhasse na rua naquela época e identificasse com essa camélia branca, era uma pessoa abolicionista, que apoiava o movimento abolicionista. Se eu não estiver enganado, tem uma das questões da minha atividade que pergunta sobre isso aí. Qual foi fala sobre a flor, e no final tem as alternativas lá para vocês marcarem. E a resposta que vocês vão ter que dar está aí, ó, em negrito, na tela de vocês. A camélia branca. Não esqueçam disso. Ali vocês podem ver nessa fotografia um dos movimentos, um dos atos, né, do movimento. Olha a correria ali, os negros correndo. E mais ao fundo da foto, vocês podem ver a luta, a briga de alguns negros contra alguns guardas. Vocês podem observar na fotografia. Isso aí bem próximo, na beira mesmo do porto. As leis abolicionistas que chegaram aqui, que foram feitas naquela época, aí ao longo da segunda metade do século XIX, e à medida que o abolicionismo ele ganhava força, o debate na política foi sendo dominado por essa pauta. Vai influenciar a política do país nesse período. As mudanças aconteceram de maneira lenta, porque estava em jogo aí um jogo de interesse da elite econômica e política. Era estender a utilização dos trabalhadores escravos ao máximo que fosse possível. Era lentamente. Assim, a transição até a abolição irrestrita no Brasil foi gradual, ela foi lenta. Então, duas leis foram importantes nessa transição. Temos a lei do ventre livre, de 1871, e a lei do sexagenário, de 1885. Vamos ver o que essas leis decretavam. Bem, a lei do ventre livre, ela decretava que todos os filhos de escravos nascidos no Brasil a partir do ano de 1871 seriam livres. Por isso que aí está a lei do ventre livre. Os senhores de escravos poderiam aproveitar da mão de obra desses até os 21 anos e então deveriam conceder a sua liberdade sem nenhuma indenização. Se preferisse, poderiam conceder a liberdade desses aos 8 anos e por isso receberiam 600 mil réis de indenização. Está vendo? Muitos senhores preferiam levar a criança até os 21 anos de idade, trabalhando para ele, para depois libertá-los. E outros não, que tinham outro tipo de visão, uma visão, digamos, mais capitalista, preferiam libertar os meninos aos 8 anos de idade, mediante esse pagamento, essa recompensa, nessa indenização de 600 mil réis, que era muito dinheiro naquela época. Até isso, procurava se tirar proveito, né? Como se já não bastasse a violência e a exploração empregada contra os negros. Lei dos sexagenários, decretava que todo escravo com mais de 60 anos de idade seria alforriado depois de trabalhar por mais de 3 anos, como indenização de sua alforria. Olha, o negro chegava aos 50 anos, parecia já estar com 70, de tanto trabalhar de sol a sol, de inverno a verão, domingo a domingo. Quando ele estava com 50 anos, estava acabado. Parecia ter 70 anos na cara.
Aí ele alcançava a idade de 60 anos, trabalhava mais 3, 63, para depois ser alforriado, parecendo ter 80 anos de idade, já morto, quebrado. Não tinha muitos para onde ir, terminavam ficando na própria fazenda onde trabalhavam, onde viviam, porque não tinham nem para onde ir, nem o que comer. Terminavam caindo no mesmo trabalho de antes que era feito. Às vezes vagando por dentro da fazenda, fazendo um serviço aqui e acolá em troca de um prato de comida. Viviam praticamente vagando, vegetando. Então, isso não era vida, era vida desumana. Tirava o negro do seu conforto, da sua casa, trazia da África para cá, para o Brasil, para sofrerem. Então, finalmente, agora, chegamos ao nosso final da aula, a abolição da escravatura, né? Finalmente, ao longo da década de 1880, como a gente já viu, 13 de maio de 1888, vai ser assinada a Lei Áurea, né? E o grande temor do Império e de personalidades influentes na época era que o debate pela abolição resultasse numa guerra civil. Assim como havia ocorrido lá nos Estados Unidos, onde no sul, principalmente os estados do sul, onde se concentrara a maior população negra daquele país. Desencadeou muitos movimentos e até uma guerra civil. Para evitar isso, a solução era promover a abolição, ou seja, libertar todo mundo ficasse livre. Ok? Aí, as pessoas aí comemorando a liberdade, essa fotografia que vocês podem ver na imagem. Aí existia, vocês podem observar que está negros e pessoas brancas. Aí já todo mundo se tratando como igual, né? Tem uma fotografia aí de uma escrava, ela se ajoelhando diante da sua senhorinha, né? E a senhoria tocando nela, né? Então, aí, nesse momento já todo mundo sendo livre. E os líderes do movimento, como o movimento abolicionista, ele contou o envolvimento desses 3 caras que eu falei no início, o Luiz Gama, Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. Falar só um pouquinho aí o que foi que eles fizeram. Ó, foi Luiz Gama. Quem foi Luiz Gama? Ó, foi vendido como escravo pelo próprio pai. Após conquistar sua liberdade, tornou-se jornalista e rábula. Rábula era um advogado sem formação, não tinha frequentado uma faculdade. E é considerado atualmente o patrono da abolição da escravidão no Brasil. Não esqueçam disso. Luiz Gama, o patrono da escravidão no Brasil. Da abolição da escravidão no Brasil. Grande nome também, destaca-se aí o pernambucano aí, Joaquim Nabuco. Ele tentou conquistar o apoio de abolicionistas europeus em prol da causa brasileira e era defensor da realização da abolição irrestrita e acompanhada de reforma agrária para distribuir terras para os libertos. Porque não adiantava, como eu falei antes, só libertar e o negro ia para onde? Ia fazer o quê? Ia trabalhar onde? Ia comer o quê? Como é que ia sobreviver? Então eles defendiam esse pensamento. Se vamos libertar, vamos dar um lugar para eles morarem, viver, plantar e sobreviver. Joaquim Nabuco defendia essa ideia aí. José do Patrocínio, por sua vez, negro e jornalista também, foi um dos fundadores da Confederação Abolicionista e o redator do manifesto dessa associação. Certo? Bem, essa foi a nossa aula de hoje, a aula número 13. Tá? Espero que eu tenha contribuído para o aprendizado de vocês, ok? E conto com vocês até a próxima. Um abraço a todos.